Salve, salve pessoal, eu sou Ângelo Branco e mais um vídeo de professor aqui e hoje eu quero falar sobre tecnologia. Já não é mais novidade para ninguém na internet a inteligência artificial, o ChatGPT, que é uma inteligência artificial de texto, né? Ela é uma linguagem textual que constrói os próprios textos com a base de dados que ela tem até o ano de 2021 e tem gerado aí muitos vídeos na internet. E aí eu pensei, vamos colocar isso dentro da esfera do professor? Aí você pensa, eita, lascou agora, né? Porque artigo, dissertação, atividade de casa, qualquer coisa agora vai ser gerado por essa inteligência artificial. Isso é uma polêmica que tem visto por aí, né? E eu queria comentar um pouco isso com vocês. Como eu sou de uma era pré-internet, né? Uma época onde a gente ainda ia lá, pegava o livro, pesquisava para fazer trabalhos escolares. Eu me lembro com a chegada da internet, com a popularização da internet e aquela preocupação de, eita, não, ó, vai lá na internet, copia tudo e cola e faz o trabalho. Vai ficar muito mais fácil. E aí muitos professores na época faziam o quê? Ah, não, manda inscrito em manuscrito, né? Escreve à mão aí em papel pautado, porque aí eu vou ter certeza que você lê o texto que você pegou da internet. Então, sempre quando vem uma nova tecnologia, há uma grande tendência da gente se adaptar a essa realidade dentro da vida da educação, dentro da vida docente. E com o ChatGPT não é diferente. Claro, a gente vai ter aluno, né, usando a ferramenta, utilizando a ferramenta para escrever seus textos, para fazer as suas atividades escolares, também fazendo as suas atividades da faculdade, etc, etc. E essa tecnologia vai ser um problema para muito professor. Então o professor vai ter que se ligar muito aí nessa questão de avaliação, né, do conteúdo, da produção textual do aluno, para ele se ligar se aquilo dali foi produzido por ele mesmo ou foi produzido por uma inteligência artificial. E por isso que a gente tem cada dia mais conhecer o nosso aluno, né? A gente precisa conhecer ele, entender, ele está escrevendo desse jeito, ele tem esse estilo de escrita, ele tem essa capacidade, ele vai crescer a partir daí, dentro das suas colocações em sala de aula, dentro da sua produção textual, ou se num belo dia ele que tinha uma determinada escrita, uma determinada produção, do dia para a noite, escreve super bem, como é o caso. Aliás, a gente vai ver, né, se ele escreve bem mesmo. Então, sem mais delongas, vamos sentar no computador, vamos fazer ali alguns testes, claro, para facilitar a nossa vida, né? Já pensou como essa tecnologia pode ajudar a gente, professor? Imagina, vamos lá fazer aí um plano de aula. Vamos tentar fazer um plano de aula agora, vamos lá. E a gente já está aqui com o ChatGPT aberto, tá? Depois de muito... né? Nem sempre ele está aí disponível, ele está meio instável de vez em quando. Vamos lá, vamos para a parte principal aqui, o que é que interessa mesmo para a gente, que é plano de aula, né? Facilitar a vida do professor. Vamos ver aqui como é que ele se comporta aí, vamos lá. Plano de aula, não, melhorar isso, né? Gostaria de um plano de aula detalhado, né, de biologia sobre, sei lá, evolução no ensino médio. Vamos ver o que é que ele diz aí. Opa, claro, aqui está um plano de aula detalhado sobre a evolução para o ensino médio, né? Evolução, conceitos, eles vai construindo o texto, né? Devagarzinho aqui, vamos dar uma olhada aqui logo em cima. Título: Evolução, conceitos e evidências. Objetivo: compreender o conceito de evolução, seleção natural e adaptação, reconhecer evidências da evolução incluindo fósseis, anatomia comparada, embriologia, biogeografia. Eu acho que é isso mesmo, né? Os conceitos básicos aí, nos objetivos básicos para esse assunto dentro de biologia, né? Compreender o papel da evolução da diversidade da vida na Terra. Ok. Materiais necessários: livro-texto, material didático, fósseis e ou imagens de fósseis. Ok, porque é, né, comparado.
A gente fazer essa comparação com os fósseis, apesar da gente conseguir fóssil é muito difícil, né? Mas enfim. Diagramas de anatomia comparada, ilustrações de embriões de diferentes espécies, mapas de biogeografia. É interessante aí, ele coloca uma metodologia assim bem interessante aí, né? Já pelos materiais você já sabe mais ou menos como é que ele vai trabalhar. Eu já tinha feito uma pesquisa, uma conversa aí com a inteligência artificial e eu observei que mudou tudo, né? Não é um padrão, eu escrevi mais ou menos as mesmas palavras, os mesmos pedidos, né? Tava capturando a tela do celular, no computador não tinha conseguido. Mas assim, tá completamente diferente. Eu posso até botar aqui também para vocês darem uma olhada em alguma coisa que eu capturei lá no celular que tá bem diferente. Então realmente a gente já consegue perceber aqui que o texto, ele é um texto do ponto de vista, né, não é copiar da internet e colar, ou copiado dos dados que ele tem, né, do campo de dados, do banco de dados que ele tem, né, até 2021. Então é realmente aí um texto próprio gerado pela inteligência artificial, interessante. E aí ele já tinha estruturado dessa forma, tá? Na outra vez que eu tinha visto, né? Vê aí uma introdução, desenvolvimento e tal. E aí a gente já vê um negócio estranho aqui, né? Introdução 10 minutos, ok, dentro de uma aula você gasta 10 minutos com a introdução. Agora, gastar 60 minutos para desenvolver, né? Dentro do ensino médio, assim... Eu também não especifiquei que era uma aula só, não, é uma aula de evolução, né? Não especifiquei. Mas, assim, se a gente pensar aí em todas as aulas necessárias para explicar o conteúdo, né, dentro do ensino médio, que consome aí, né, eu sei lá, eu acho que boa parte de uma unidade, de um bimestre, né? Vamos ver aí, desenvolvimento, ele começa a introdução, a apresentação do tema, os conceitos da evolução, né? É a teoria que explica a diversidade da vida na Terra, como a diversidade mudou ao longo do tempo. Ele já dá até uma explicaçãozinha aí, né? Não se diz é só a apresentação do tema, evolução e os seus conceitos. Ele já dá uma melhorada, ele já diz o que é. Discussão em grupo, em que você já sabe o que é evolução. E aí, né, quais são as dúvidas e as perguntas, ou seja, já pede para você juntar os grupos e já para eles desenvolverem quais são as dúvidas, quais são as perguntas para iniciar a discussão. No desenvolvimento aqui ele vai dizer que é uma aula expositiva, o professor apresenta conceitos básicos de evolução, seleção natural, já coloca uma atividade em grupo aqui, ó, com os alunos divididos em grupos, né, já distribui o material, os diagramas que ele falou, os fósseis ou as imagens de fósseis, coloca uma discussão. Então já é uma metodologia bem interessante, né? Bem dinâmica, mais construtivista talvez, e eu achei bem interessante, bem diferente do que ele tinha me dado antes, né? Que era uma aula mais tradicional e tal, interessante. E a conclusão também em mais 10 minutos, né? A recapitulação. O professor resume os principais conceitos, as evidências. Então é uma aula assim que não aborda o conceito de evolução de maneira geral. Acho que funcionaria como uma atividade para, sei lá, 2 aulas, mais ou menos, ou 3, para dar o pontapé inicial, o que é evolução, né? Aí as questões dos fósseis, para dizer assim, olha, o que é que sustenta a evolução nesse comparativo fóssil, né, para depois você ir falar lá de seleção natural. Caramba, eu achei interessante, né? Pela segunda vez que eu estou pesquisando agora, ele dá referências, ó, interessante. A evolução da arte medidora do Futuyama, o Zimmer também, História Íntima da Evolução. Então essa referência é baseada em 2 livros, tá? Aqui um de 2009 e outro de 2014, né? Ainda faz avaliação também, né? Avaliação, os alunos são avaliados através da participação na discussão em grupo, né? Então legal, bem legal. Mas vamos embora, vamos continuar aqui, vamos continuar no chat. Agora a gente vai querer uma aula bem específica. Vamos pensar em prova, né? Se pensar assim, ajudar o professor, né?
Elabore uma prova sobre evolução, e aí a gente pode colocar aqui também, né, especificamente darwinismo, lamarckismo e sei lá, morfologia vegetal. Um assunto assim bem diferente, né, especificado lamarckismo, darwinismo. Eu vou botar aqui também neodarwinismo, que escreve tudo junto, né? Mas tudo bem. Vamos ver o que é que ele diz aí. Demora um pouquinho para processar. Aqui está uma prova com 10 questões. Não especifiquei quantas questões eram, qual o tipo de questão. E ele já me deu questões de múltipla escolha. Na outra vez, né, que eu estava gravando com o celular, mas achei melhor fazer de novo, ele tinha colocado aqui para mim questões simples, diretas, né? Do tipo, o que é isso, o que é aquilo, relacione isso, relacione aquilo. Agora ele já está dando questões, já disse que vão ser 10 questões, e já colocou aqui de múltipla escolha. Também perguntas diretas, resposta lá direta, qual é a resposta, né? Sem muita contextualização, né, tá assim, tá simples, direto, funciona, né? Eu acho que funciona para uma das maneiras de a gente ver essa questão da avaliação, né? Quais são as principais ideias do lamarckismo? Ele coloca, e vamos fazer um teste aqui, ó. Vou copiar aqui, vou abrir uma outra aba aqui, vou abrir o Google e vou colocar entre aspas aqui essa questão todinha que ele me deu aqui. Vou pesquisar no Google, a sua pesquisa não encontrou nenhum documento correspondente, ou seja, eu estou querendo pesquisar exatamente essa questão e a gente não encontra ela no Google, ou seja, é uma produção realmente que foi desenvolvida, né, pela inteligência artificial, muito interessante. Olha, já tem uma prova pronta aqui, vou fazer minhas provas aqui, assim agora. Agora tem um pequeno detalhe aqui, né? Ele disse que eram 10 questões, ó. 10 questões sobre evolução, tal. Mas eu acho que eu saí antes de ele terminar e ficou aqui incompleto. Né? A parte de morfologia vegetal. O que é morfologia vegetal? Isso aqui, né? Vamos combinar que é muito básico. Mas enfim. Vamos ser mais específico, né? Preparar prova de múltipla escolha, estilo Enem, múltipla escolha, estilo Enem, de biologia. Vamos ver o que é que ele mostra aí. Disse que era de múltipla escolha, disse que tinha que ser estilo Enem, né? Bom, para começar essa conversa aí, o que é mitose? A simples pergunta funciona para uma prova. Eu acho que talvez até não do ensino médio, mas eu acho que do ensino fundamental, as coisas mais assim funcionam mais como exercício de fixação. E isso deu 4 questões. Ah não, tá. Funciona aí para o ensino fundamental, né? Mas eu acho que esse tipo de questão não funciona para o ensino médio, né? Talvez em exercícios de fixação, para depois a gente aprofundar, depois contextualizar em questões pensando em Enem. Isso aqui não tem nada a ver com Enem. Vamos fazer o seguinte, contextualize, com Z, né, por favor. Olha o professor errando aí. Contextualize questões sobre evolução. Vamos especificar aqui para o nível do ensino médio, estilo Enem. Eu quero questões contextualizadas mais parecidas com a realidade próxima do Enem. Vamos ver o que é que ele coloca aí. Ele continua escrevendo aqui, vamos dar uma olhada aqui. Ó. A teoria da evolução proposta por Charles Darwin é baseada em qual dos seguintes conceitos? Também são questões bem diretas, né? O qual a principal evidência usada para apoiar? Ou seja, ele não cria um texto falando de Darwin. Charles Darwin foi um cientista, sei lá, do século XIX, viajou em redor do mundo,
passou por tal lugar e desenvolveu a sua teoria. Enfim, ele não constrói um texto para depois colocar respostas à contextualização que eu pedi. Realmente é uma contextualização muito fraquinha, eu achei, né? O que é um fóssil e tal. Eu acho que assim, para mim, pro meu caso, né, ele só colocou 9 questões. Podia ter colocado 10, né? Mas assim, no meu caso, no meu entender aqui, enquanto professor do ensino fundamental, eu acho que umas questões dessas funcionariam dentro de alguns objetivos para mim, né? Dentro de algumas turmas específicas minhas, isso aqui me ajudaria bastante. Vamos pensar agora em construção de texto, né? Faça um texto falando sobre Charles Darwin. Vamos ver o que ele coloca aí, ó. E aí ele vai fazer o histórico, tá vendo? Ó? Charles Darwin, que nasceu em tal ano. Então vamos dar uma analisada na característica da escrita, na qualidade do texto. Vamos imaginar que isso aqui seja um trabalho de algum aluno, né? E ele está aqui fazendo um texto, uma pesquisa sobre Charles Darwin, sei lá, né? Vamos imaginar assim. Charles Darwin foi um naturalista inglês cujas teorias revolucionaram a ciência da biologia. Ele é mais conhecido por uma obra intitulada A Origem das Espécies, né, publicada em 1859, na qual ele apresentou a teoria da evolução das espécies por meio da seleção natural. Darwin nasceu em uma família abastada nesse lugar aí na Inglaterra. Desde jovem mostrou interesse na história natural, né? Em 1831, ou seja, é um texto assim bem informativo, né? Diz onde é que ele nasceu primeiro, diz por que ele ficou conhecido, qual foi o livro que ele escreveu, né? Que aí já remonta à teoria da evolução. Ou seja, ele dá um resumão legal aqui da vida e obra de Charles Darwin. Então vamos continuar, vamos pensar assim, eu estou fazendo um trabalho de escola. Esse texto já tá legal, mas eu quero mais. Eu quero, sei lá, escreva mais sobre o livro Origem das Espécies que Darwin escreveu. Vamos ver se ele faz um conectivo entre o primeiro texto e o segundo texto, né? É uma inteligência artificial de linguagem. Então vamos ver o que é que ele consegue fazer aqui, pensando que não, eu estou produzindo, eu sou um aluno, estou produzindo, ou melhor, né? Estou mandando a inteligência artificial fazer o meu texto. E ele demorou um pouquinho para processar, mas está desenvolvendo. Porque aqui em cima ele fala um pouco da origem das espécies. Então vamos ver se esse parágrafo faz sentido. Vamos ler, né, depois para ver. Bom, ele já começa a dizer assim, olha, A Origem das Espécies é um livro escrito por Charles Darwin e publicado em 1859. Essa informação já tem lá em cima. Então ele está repetindo, então não tem essa coesão aí entre texto. Porque eu disse, olha, escreva mais sobre o livro A Origem das Espécies de Darwin. Então ele não está levando em consideração que a gente escreveu, o que ele mesmo escreveu anteriormente, né? Ou ela, né? Enfim, a inteligência artificial. Observe que ele vai, devagarzinho, ele vai construindo, ele vai processando as informações do banco de dados que ele tem escrito, né? Vamos dar uma acelerada aí. Sim, é um texto original e ele parece que ele está tendo um zelo, um cuidado na hora de escrever aí, porque eu não sei se é processamento da minha máquina, se é internet ou se é realmente a máquina produzindo, né, inteligência artificial produzindo o texto. Você percebe agora que ele está tendo mais empenho, inclusive ele fez um texto curto e parece que agora ele está com mais empenho para escrever mais alguma coisa. Opa, tô vendo aqui ele escorregar um pouquinho no português, né? Ele fala assim, aqui A Origem das Espécies foi um livro revolucionário, pois desafiou muitas das crenças religiosas da época e também contestou a visão de que as espécies eram imutáveis. Ou seja, realmente o texto, do ponto de vista geral, né,
levando em consideração que é uma tecnologia nova, entre aspas, né? Porque inteligência artificial já existe há muito tempo, mas eu achei assim legal, eu achei ok, né? Claro que eu tava querendo aí a ligação entre um texto e outro. O português de maneira geral é muito bem escrito, né? De maneira geral é português do Brasil mesmo, não tem português de Portugal. Acho que o PT é porque é português do Brasil, né? Mas assim, tem só uns detalhes assim, né? Porque ele diz: pois desafiou muitas crenças religiosas da época e também contestou a visão de que as espécies eram imutáveis e que a Terra era apenas alguns milhares de anos de idade. Que a Terra tinha, né, alguns milhares de anos. Ele, né, não foi muito feliz aqui com a palavra. Mas eu acho que é o primeiro erro que eu vejo assim, que ele usa uma palavra que não encaixa muito bem na linguagem do texto, na minha opinião. Ele escreveu um pouco mais aqui agora. Ele tinha escrito 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Agora ele escreveu 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos também. Mas esse ele demorou bem mais para escrever, né? Então, aqui, o que é que poderia ser feito nesse exemplo, né? Dava para pegar esse texto todinho e ir reescrevendo e reconectando um texto ao outro, né? Por exemplo, esse primeiro parágrafo aqui, eu acho que ele já não seria muito utilizado porque essas informações já estão no texto de cima, né? E assim, mas eu acho que é uma experiência bem legal, né? Você está produzindo aí um material didático, a pegar essa inteligência artificial, utilizar ela para ajudar nesse processo de construção. Eu acho que é uma boa sim, né? Claro, tem um tipo de texto muito específico, né? Isso vai funcionar talvez com um texto mais didático, com um texto mais acadêmico talvez, mas não sei se encaixa em outras coisas, né? Vamos botar aqui, vamos viajar aqui um pouquinho. Escreva uma poesia sobre uma coisa bem esdrúxula. Vamos pensar aqui. Sobre um estômato. Para quem não sabe, o estômato é uma estrutura que tem na folha, né? Vou deixar aqui a imagem. Vamos ver o que é que ele vai escrever. Caraca, ele fez mesmo uma poesia com estômato. Agora vamos ver se tem alguma coisa a ver aqui. Vamos ler, vamos analisar essa poesia, né? Pequeno estômato aberto ao ar, seres vivos respiram graças ao teu trabalhar. Tão discreto, tão miúdo, um portal para o mundo exterior, através de ti. O oxigênio entra e o dióxido de carbono sai, sem pavor. Caraca, bicho. Não é, do ponto de vista plástico, talvez não seja a poesia mais bonita que tem, mas caramba, eu podia usar essa poesia para uma questão, por exemplo, né? E depois fazer essa contextualização todinha e depois pedir alguma coisa sobre o estômago, por exemplo. Que onda. Vamos continuar lendo aqui, ó. Tua estrutura é simples, mas tua função é vital. O mundo sem ti seria impossível, o mundo sem vida, afinal. Ou seja, tem um pouco de poesia, né? Tem um pouco da plástica, um pouco duvidosa, vamos combinar aqui, tá? Mas assim, tem tudo a ver com a função da organela, né? Com a da estrutura, né? Dos estômatos, né? Só faltou ele falar aqui, ó. Com teus guarda laterais, né, com as células guarda, ele faz essa referência, né, que o estômago é formado por duas células guarda, regulas a entrada de ar, mantém a umidade equilibrada, né, quanto mais água tiver, o estômago fica aberto, né, caramba, e as plantas saudáveis a respirar. Pequeno estômago, importante e tão vital, sentir as plantas definham e o ar fica menos especial. Muito interessante porque os estômatos, né, liberam muita umidade, né? A transpiração também é feita pelos estômatos. Por isso que as plantas, de maneira geral, vão deixar ali um ambiente mais agradável, né? Por conta aí
né, da eliminação de oxigênio e de umidade. Interessantíssimo. E é isso, pessoal, se gostou do vídeo, tá? Deixa seu like aí, se inscreve no canal. O que é que você acha dessa tecnologia? Vai ajudar, vai atrapalhar? Bota aí a sua opinião, porque aqui a gente sempre tá falando de educação, sempre tá falando da vida do professor, beleza? Forte abraço para todo mundo e tchau!